Ditadura civil-militar. Os governos Castelo Branco e Costa e Silva. Capítulo 25. Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar esse período de ditadura militar no Brasil, que vai de 1964 até 1985. 21 anos com os militares no poder. Na aula de hoje, a gente vai estudar apenas dois governos, o de Castelo Branco e o de Costa e Silva. Mas antes da gente entrar na questão nacional, vamos lembrar um pouquinho como é que está o contexto internacional nesse período. Momento de Guerra Fria, a briga ideológica entre capitalismo e socialismo, e nessa briga a gente tem Estados Unidos atuando na América como sua área de influência. E com isso há o surgimento da Operação Condor, que é uma aliança entre os Estados Unidos e os países da América do Sul, os países do Cone Sul, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia, na intenção de combater o avanço do comunismo. E de que forma isso acontece? Os Estados Unidos oferecem treinamento de táticas de guerra e treinamentos até mesmo de tortura para esses países para conter o avanço do comunismo. Então, há esse treinamento, há perseguição e até mesmo a delação de presos políticos. E nesse momento a gente vai ter a presença muito forte dessa classe de presos políticos, que é diferente dos outros presos. Um preso político é quem comete um crime contra o governo. Então, é diferente de quem comete um assassinato, um estupro, que rouba uma loja. Um preso político, ele comete um crime ou um ato contra o governo. Então, no governo de ditadura, um preso político é aquele que comete algum ato contra esse governo que está liderando. Então, a Operação Condor, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão fornecer esse treinamento militar, onde, por exemplo, o Uruguai tem um preso político que fugiu. Então, todos esses países vão procurar e digamos que ele fugiu para o Brasil. O governo brasileiro vai capturar esse cara e vai entregar para o Uruguai. Então, era uma aliança entre esses países para conter o avanço do comunismo. E aí, como é que acontece a ditadura na América Latina? Sim, porque ela não aconteceu apenas no Brasil. Outros países da América Latina também sofreram com esse tipo de governo. Então, a gente teve Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Olhando essa tabela, a gente pode tirar algumas informações. Então, a Argentina teve uma ditadura de 7 anos, que foi de 76 a 83, com o governo de Jorge Videla, e teve um saldo de 50 mil mortos durante esse período. O Brasil teve uma das ditaduras mais longas, 21 anos, que foi de 64 a 85, com diversos presidentes no governo e um saldo de 434 mortos. A gente pode olhar uma quantidade pouca, mas assim, a gente ainda não sabe, não tem uma ideia exata de quantas pessoas foram mortas nesse momento, porque não temos acesso a todas as informações. Então, acredita-se que há um número muito maior para ser colocado nessa estatística. O Chile viveu um período de 17 anos, de 73 a 90, com Augusto Pinochet, com um saldo de 40 mil pessoas mortas. E o Uruguai, 12 anos, de 73 a 85, também com vários presidentes e um saldo de 200 mortos. Então, olhando essa tabela, a gente pode ver que a Argentina foi o governo mais cruel, mais violento, foi o mais curto e o mais violento, com um saldo maior de mortos. Todos esses países, após o fim da ditadura militar, abriram um processo de investigação, Comissão da Verdade, para investigar os crimes ocorridos durante esse período. Somente o Brasil não fez isso, não promoveu essa investigação. Essa investigação só vai acontecer há pouquíssimo tempo atrás, no governo de Dilma, só que também não foi uma investigação tão aprofundada quanto foi nos outros países, porque alguns setores das Forças Armadas não abriram seus arquivos para investigação. Então, assim, nós não temos com exatidão o que aconteceu nesse período, nós não sabemos com certeza tudo o que aconteceu. Então, falando sobre o período militar no Brasil, nós fomos governados por Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici,
Ernesto Geisel e, por fim, João Figueiredo. Na aula de hoje, nós vamos estudar apenas os dois primeiros. Governo Castelo Branco vai de 1964 a 1967. Primeira coisa que ele faz é declarar o alinhamento com os Estados Unidos. Então, os últimos governos tinham uma política de se relacionar independentemente, ou seja, eu me relaciono tanto com os Estados Unidos quanto com a União Soviética. Os militares, a primeira coisa que eles vão fazer ao entrar no poder é alinhar com os Estados Unidos, com o capitalismo. E isso, de uma certa forma, traz um alívio, traz uma certa segurança para o empresariado e para a classe opositora do Brasil, quanto para os Estados Unidos e os outros países capitalistas. Qual é o maior problema que o governo tem que enfrentar nesse momento? Inflação. E a inflação vai ser o grande problema de todos os governos. Então, para tentar resolver ou diminuir esse problema, o governo lança o PAEG, que é um plano de ação econômica do governo, que prevê abertura do capital exterior, permissão de empresas virem para cá, controle nas linhas de crédito para o setor privado, aumento de impostos, corte de gastos sociais do governo, contenção de salários. Todas essas medidas são vistas de forma ruim pela população. Então, são medidas impopulares. Então, a partir do momento que você controla os salários, não permite o aumento dos salários, aumenta imposto e não permite empréstimo, controla os empréstimos, a população não vai ver isso com bons olhos. E também acaba com a estabilidade. Até esse período, uma pessoa que trabalhava há mais de 10 anos numa empresa, ela conseguia estabilidade e ela não poderia ser mandada embora com tanta facilidade. A partir desse momento, o governo acaba com isso, institui o FGTS, que é um Fundo de Garantia do Trabalhador. O que é isso? O patrão vai depositar todo mês uma porcentagem do salário numa conta e quando esse empregado for mandado embora, desde que não seja mandado embora por uma causa muito grave, ele pode sacar esse dinheiro ou ele pode sacar esse dinheiro também em outras situações, como, por exemplo, compra de imóvel. E é assim até os dias de hoje. Então, o FGTS é uma forma de compensar esse fim da estabilidade. Então, não interessa, você pode ter 30 anos de trabalho no mesmo local e ainda assim você pode ser mandado embora. Uma outra medida desse governo, que é muito característica da ditadura militar, é os atos institucionais, chamados AIs. O que são os atos institucionais? São leis promulgadas sem a necessidade da aprovação popular ou sem a aprovação do Congresso Nacional. É um mecanismo ditatorial de controle do Estado. Por quê? Porque o presidente pode ter uma ideia, colocar como uma lei e não precisar da aprovação nem do governo, nem do Congresso, nem da população. Então é uma medida ditatorial porque ele faz o que ele quiser. E durante o período militar, diversos AIs foram implantados, mas a gente destaca 5, que a gente vai ver ao longo dessa aula. Logo no início do governo, nós tivemos o AI-1, em abril de 64, que caça os direitos políticos dos opositores e torna as eleições para presidente indireta. Ou seja, a partir desse momento, a oposição daquele governo perde o seu mandato. Então a gente tem aí João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Celso Furtado, Darcy Ribeiro. Todo mundo que é contra o governo, nesse momento, perdeu o seu mandato. Além disso, torna as eleições para presidente indireta. A partir desse momento, a população não vota mais em presidente. Quem escolhe o presidente é o Congresso. O segundo AI, o AI-2, é decretado em outubro de 65 e prevê o fim de todos os partidos políticos que existiam na época e autoriza apenas 2 partidos. É o bipartidarismo. A Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que depois da ditadura virou PMDB e agora voltou a ser MDB, que era o partido da oposição, só que é uma oposição consentida, é uma oposição fraca, frágil. Então, dizia-se que o MDB era o partido do sim e o Arena do sim, senhor. Então, o Arena já era partido do governo. E o MDB te fazia uma oposição, mas era uma oposição muito fraca. Era como se fosse uma criança que recebe um não, vai espernear e depois vai fazer o que mandaram ela fazer.
Depois tivemos o AI-3, em fevereiro de 66, que estabelece eleições indiretas agora para governador e para prefeito. Então a população não escolhe mais ninguém. Qual é a intenção disso? Evitar que seja escolhido alguém da oposição nesse governo. Em dezembro de 66, tivemos o AI-4, que convoca o Congresso em uma sessão extraordinária para aprovação de uma nova Carta Constitucional, ou seja, uma nova Constituição agora aos moldes de um governo ditador. Então, essa Constituição de 67 aumenta o poder do Executivo, se o presidente já tinha poder, agora ele vai ter mais poder ainda, e limita a autonomia dos estados. E acabamos em 67, o governo de Castelo Branco se encerra e nós temos agora o governo de Costa e Silva, que vai de 67 a 69. Costa e Silva era da galera do linha dura, ou seja, dentro da ala militar havia dois grupos, um grupo menos radical, mais brando, e uma galera do linha dura que assim, se tiver que usar a violência, vai usar todos os recursos para fazer o que ele quer. E Costa e Silva é dessa galera do linha dura. Seu maior desafio continua sendo a inflação, e para isso ele tenta expandir o crédito no setor agrícola e industrial e incentivar investimentos estrangeiros, mas em contrapartida ele continua controlando os salários. Durante esse momento também é formado a Frente Ampla, que é um movimento que reúne os opositores do governo com o objetivo de restaurar a democracia. É um movimento político, não é um movimento da sociedade civil, mas é um movimento político. Então a gente vai ter políticos se organizando para tentar restaurar essa democracia e tirar os militares do poder. E é muito interessante que esse movimento vai reunir antigos inimigos, como, por exemplo, João Goulart e Carlos Lacerda, que no passado eram inimigos, nesse momento estão juntos pela mesma causa, pelo fim da ditadura. E também vai ser um momento que vão surgir as guerrilhas, que os grupos de esquerda vão começar a se organizar contra o governo militar. E o governo vai reagir a essa oposição de uma forma muito dura. Vai criar órgãos responsáveis em controlar e vigiar a população, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Informação, o SNI, além de investigar, censurar, prender e até mesmo torturar os seus opositores. A partir desse momento, qualquer um que tiver qualquer ligação com comunistas pode ser uma possível ameaça do governo. Vocês estão vendo aí uma imagem, isso daí é a capa de um jornal da época, onde ele diz: terroristas procurados. Assaltaram, roubaram e mataram pais de família. Tem a foto de pessoas aí. A menor suspeita, avise o primeiro policial que encontrar. Ajude-nos a proteger a sua própria vida e a de seus familiares. Então, assim, eles colocam essas pessoas como terroristas. E aí, sim, é obrigação da população denunciar as pessoas. Então, por exemplo, se tem algum parente seu aí numa dessas fotinhas, você tem a obrigação de denunciar essas pessoas. E se você não denunciar, corta a relação com eles, porque se você tiver algum tipo de relação, você também pode ser acusado como um comunista, como um opositor do governo. E pode ser preso e torturado também. Então, nesse momento, o que eu quero dizer com isso é que aqui, quando ele diz assaltaram, roubaram e mataram pais de família, tem pessoas que cometeram crime, sim, mas também podem ter pessoas que, só pelo simples fato de ser parente, pai, mãe, primo, prima de um desses opositores do governo, serem colocados também como terroristas. 1968, o ano que não terminou. Esse ano ganha esse título porque ele marca uma série de movimentos sociais, não só dentro do Brasil, como em todo o mundo. Todo mundo está protestando. Aqui no Brasil estamos no contexto de um governo de ditadura, mas no mundo a gente está protestando sobre fim de guerras, mais liberdade, mais igualdade. E aqui no Brasil há uma manifestação no centro do Rio pelo aumento de preço de um restaurante, o restaurante Calabouço, e a polícia intervém nessa manifestação de uma forma muito violenta e acaba matando um estudante que estava ali só almoçando, tinha nada a ver com a manifestação. E após a morte desse estudante, o Edson Luiz, houve uma comoção muito grande da população e uma revolta. Isso gerou inúmeras passeatas se multiplicando com o lema de "nesse luto, a luta começou".
Além dessas manifestações, tem muitas greves em Contagem, em Osasco, em todo o país. Ainda era permitido essas manifestações e greves, né? E a sequência de manifestações reprimidas violentamente por todo o país acabou por despertar a indignação ainda mais da população, da classe média do Rio de Janeiro. E a sociedade promove a passeata dos 100 mil, em 21 de junho de 68, no centro do Rio de Janeiro. Então nós vamos ver milhares de pessoas no centro do Rio protestando contra o governo, contra as ações do governo. Nós temos aí a sede da União Nacional dos Estudantes sendo incendiada, população no centro do Rio de Janeiro, central do Brasil. E aí, após essa passeata, após essa quantidade de manifestações, o governo responde com o AI-5, que foi um dos piores atos desse governo. Em dezembro de 68, é instituído o AI-5, que promove o fechamento do Congresso Nacional, a caça de mandatos de parlamentares, demissão de juízes, intervenção em estados e municípios, ou seja, tudo isso agora está nas mãos do presidente. Ele pode fazer tudo isso. Suspensão de direitos políticos de qualquer pessoa, suspensão do habeas corpus. O que é o habeas corpus? É uma ação que permite que eu responda em liberdade até o meu julgamento. Então, por exemplo, eu sou acusada de roubo. E aí eu vou responder em liberdade até o dia do meu julgamento, quando aí eu sim vou ser julgada como inocente ou como culpada. Então, a partir desse momento, não tem mais habeas corpus. Então, se eu estou suspeita de me relacionar, de falar com um parente meu que é comunista, que é um preso político, se eu sou suspeita, eu vou ser presa e vou ficar presa até o meu julgamento. Censura aos meios de comunicação, rádios, televisão, jornais, revistas, só vão noticiar o que o governo permitir. Notícias, informações somente dadas pelo governo. Prisão de artistas intelectuais. Então, assim, isso chama muita atenção de um governo, de um país, quando você tem os seus artistas, os seus intelectuais, que são as pessoas de maior evidência do país, sendo presos. É o pior momento da ditadura. Há quem diga que os primeiros anos não havia ditadura. Então, se há dúvida se havia ou não ditadura, a partir desse momento não existe mais essa dúvida. De 68 em diante é ditadura no seu extremo. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 22 e 24. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5, contextualizados 6, 7, 8 e aprofundamento 12.